Concha no mar. Rádio Concha no ar. Emancipação, Boca, território, Quilombo, autonomia, Haiti, memória, LAMBI, Lambi, monumento, estratégia, luta, escuta, questionamento, revolucionário, zumbi, coletivo, perseverança. Rádio Concha, em mais um episódio sobre dança e filosofia. Eu sou Ana Pi, estou aqui com a filósofa Maria Fernanda Novo para a gente fazer estes exercícios de imaginação, de coreografia, pensando que os nossos movimentos e os nossos caminhos, nossas reflexões são espaços de criatividade, né? De criação. A concha de hoje, ela se chama estratégica, né? Traz essa palavra, estratégia. E essa palavra tem a sua origem na arte de dirigir exércitos. E aí muita gente pode se perguntar o que uma concha tem a ver com estratégia. Estratégia de quê dessa vez, né? E aí a gente pode pensar, cada pessoa aqui, que a concha também é um objeto sonoro. E não é à toa que a gente está nessa rádio concha pensando no som, dando importância para o som. A gente dá importância para o som tanto na sua ação da escuta, quanto também na ação da produção, né, do som. E uma memória que talvez as pessoas que puderam passar tempo na praia, né, passar tempo na beira do mar, é pegar uma concha um pouquinho maior, assim, uma concha maior que o tamanho da orelha e experimentar essa ação mágica que a concha tem de carregar o som do fundo do mar dentro dela. E quem ainda não tiver tido essa experiência na vida, a gente aconselha fortemente, porque é uma experiência de beleza, de poesia, de simplicidade, produzida pela nossa maravilhosa natureza. Então a concha, ela tem essa capacidade de nos colocar numa situação de escuta, de uma escuta do fundo do mar, mas a concha também, algumas conchas podem ser instrumentos de produção de som. E esse instrumento de produção de som acontece através do sopro. A gente vai pegar uma das conchas pela qual a gente já passou, que é o búzio. E aí eu peço para que todo mundo imagine um búzio bem maior, bem grande, um búzio maior que a palma da mão, um búzio que vai ser tão grande talvez como a nossa cabeça. E essa concha específica, principalmente nas ilhas caribenhas, ela se chama lambi. Lambi. A gente pode escutar
as pessoas tocando em manifestações culturais populares, nos carnavais a gente pode escutar. E por mais que o Brasil não esteja no Caribe, o lambi também está no Brasil. Algumas manifestações do Brasil também usam essa enorme concha para produzir sopro, notas, sons bem profundos. E o lambi, num território que é muito importante na história recente do planeta Terra, o lambi é bem importante no território que se chama Haiti. É um país que é considerado a 55ª República Africana e que fica fora de África, né? Por quê? Porque os haitianos e as haitianas foram os primeiros que, através de luta, através de organização popular, se livraram do sistema colonial num dia 1º de janeiro. E é muito interessante pensar no Haiti com essa história, porque essa organização popular ela foi promovida por aqueles e por aquelas que fugiam e formavam estruturas sociais alternativas. A gente vai chamar de marronage, e a gente vai ter também uma correspondência bem próxima no Brasil que se chama quilombo. Por exemplo, o quilombo mais conhecido, né, dos tempos remotos, é o quilombo de Palmares. Tem na figura de Zumbi um eco grande na nossa memória atual, mas algumas conchas passadas dessa rádio concha, a Mafê nos lembrou que o Brasil atualmente tem o maior quilombo do mundo, que se chama Calunga, que fica na região do Goiás. Tudo isso para dizer que o Brasil não está no Caribe, mas as correspondências são muitas. E durante esse processo de liberação dessa população em parte escravizada, uma população que era submetida a um sistema que não os valia, né? A comunicação era feita de várias maneiras para que a organização pudesse acontecer, e uma das maneiras de se organizar era tocando o lambi, tocando essa concha, que talvez teria um som como o de uma corneta, e se passa no Haiti, num 1º de janeiro de 1804. Ou seja, estamos bem no inicinho do século XIX. Essa data, todo 1º de janeiro, é uma data celebrada com mais intensidade no Haiti, porque além da gente mudar de ano, a gente comemora, elas vão comemorar mais um ano dessa revolução pioneira, né, dessa liberação pioneira do sistema colonial. Primeira República Negra, 55º país africano, esse fora de África, no Caribe. E é importante lembrar que, por mais que a gente tenha uma data, né, que é essa data do 1º de janeiro, a organização vinha sendo
feita, ações estavam sendo promovidas, né? Embates, confrontos, negociações estavam acontecendo desde o do fim, pelo menos, do século XVIII. Haiti, que foi um território em dado momento colonizado pela França, se organiza antes da própria Revolução Francesa para promover uma revolução muito profunda, da qual a gente ouve pouco falar, principalmente no Brasil. Brasil que foi um território naquela época, né, dominado, colonizado principalmente pela coroa portuguesa, e que foi um país que foi o último em vários sentidos, né? O Brasil é o país que nas Américas faz uma abolição da escravidão cheia de questões, né? Cheia de problemas, e ainda por cima é a última, muito recente, a nossa história. Mas enfim, estamos ali naqueles séculos passados, em que o modo de se comunicar mais secreto era, por exemplo, tocando o lambi. Então, tocar o lambi era uma estratégia para que uma organização em prol da liberdade fosse possível. E a liberdade é e deve ser, né, sempre lembrada. E como que a liberdade no Haiti é lembrada com essa história do lambi? Felizmente, eu pude ir ao Haiti um pouquinho antes das fronteiras serem fechadas por conta da questão sanitária ligada à pandemia no mundo. E numa praça a gente vê uma enorme escultura de um homem negro tocando lambi. O nome dessa escultura é Neg Mawon, ou seja, negro marrom, negro quilombola. Quem quiser pesquisar e já chegar até essa escultura, apesar do Haiti ter vivido, né, um grande terremoto, essa escultura continuou de pé, e ela se chama Neg Mawon. A gente escreve N-E-G espaço M-A-W-O-N. E as esculturas estão aí, né? Algumas esculturas estão aí para nos lembrar dessas histórias. Pensa só que a gente começou aqui na Rádio Concha longamente pensar como que um lambi pode ser um instrumento, e como que esse instrumento e se não fosse essa escultura, não saberíamos. Muito interessante isso que você traz da escultura, né, e do monumento como um símbolo da retomada do território. Porque a concha estratégica, a gente pensou como metáfora a concha dos povos que se emanciparam. Então, nada melhor do que começar falando do Haiti, que é justamente a primeira república das Américas, que inclusive inspira, e depois da Revolução Haitiana, existiram muitos levantes, também revolucionários, porque todo levante negro em diáspora é revolucionário, isso precisa ser dito, porque o que está em jogo nesses levantes é a construção de uma forma social que é diferente da forma social que é imposta pela colonização, né?
E aí a escultura, que é esse gesto que marca tanto as nossas cidades, que marca tanto a demarcação mesmo dos territórios urbanos, e que geralmente são representações de pessoas que enalteceram o processo de colonização, né? Que violaram os corpos de pessoas indígenas escravizadas. Estou falando só pensando nos monumentos nas cidades brasileiras, que na sua grande maioria tem essa característica de enaltecer o colonizador, de enaltecer quem dominou e escravizou as populações negras e indígenas que aqui estavam. Fogo nos racista, sensacional! O monumento é só uma parte dessa memória colonial, mas acho interessante pensar no Haiti porque o símbolo, né, da Revolução Haitiana é tão forte, tão poderoso, tão potente, que, primeiro, ela é considerada a 55ª, então, República Africana, e que certamente vai inspirar, no século XX, as lutas nos países africanos pela sua independência da dominação colonial alemã, francesa, inglesa, holandesa, espanhola, portuguesa. Importante lembrar que esse período da colonização recente em África acontece a partir de uma reunião que é conhecida como Partilha da África, no final do século XIX, em Berlim, na Alemanha. E, de repente, esses chefes coloniais olharam para o mapa da África e dividiram, né, cada um ficando com um território, destruindo toda a organização local, todo o agrupamento que respeitava uma hierarquia das relações sociais, que respeitava a relação entre povos inimigos e povos que compartilhavam coisas em comum. Tudo isso foi destruído na partilha da África, né? Isso gerou consequências catastróficas, né? Para não falar outra coisa, mas que reimprimiram a violência ao continente depois desses mesmos territórios terem sofrido séculos de violência colonial da primeira onda. E aí eu queria trazer também a imagem de uma outra escultura, de um outro monumento que eu posso interpretar como um monumento inspirado na Revolução Haitiana, que é um monumento que fica na cidade de Dakar. E eu pude conhecer esse monumento e ele foi erguido para ser grandioso, para ser uma coisa muito grandiosa. E, de fato, é a maior escultura que se tem registro no mundo. Ela tem 52 metros de altura, esculpida em bronze, né? Então, o material é um material assim, né, que simboliza riqueza. E é muito interessante porque ela tem uma forma, né? Ela representa a família, uma espécie de família, né? Então é o pai, a mãe e uma criança, né? Para quem não conhece o Senegal é um país do oeste africano e a sua capital, Dakar, está no litoral, então no litoral atlântico. Essa criança que está na escultura aponta em direção ao Atlântico. Então, esse monumento fica bem na costa da cidade. E aí, por que essa criança aponta para o Atlântico? Na verdade, ela aponta para as Américas, porque existe uma necessidade de reconstituição e de reforço dessa memória dos africanos em relação ao seu passado. Então, é importante sempre olhar
para a América como esse território onde os afrodescendentes, os indivíduos na diáspora, a população da diáspora está, e ao mesmo tempo é para esse território, né? Esse território também aponta as grandezas que esse povo pôde realizar fora da África. No caso do Haiti, ser considerada a primeira república. E ter essa história de luta que é grandiosa e que inspirou, depois da Revolução Haitiana, por exemplo, a gente tem a Revolta dos Malês, em Salvador, que é esse levante revolucionário em que os africanos que professavam a religião muçulmana, né, reivindicavam o seu espaço religioso, de culto religioso, e a sua autonomia, né, em relação às práticas sociais coloniais. Obviamente, toda revolta e levante repreendido muito violentamente, mas a gente tem a memória disso, né? E é importante trazer a todo momento o que isso significa, né? Enquanto construção da nossa identidade. Por que é importante a gente falar dos povos que se emanciparam? Porque a gente pode considerar a emancipação desses povos a partir de elementos que se combinam de maneira muito, muito diversa, assim, né? Mesmo no território brasileiro. Então, os quilombos pra gente é uma representação hoje, né? Como se fosse uma representação máxima dessa emancipação. E tanto que essa representação máxima ela vai se desdobrando de fato histórico para construção de formas sociais também. Por isso que a gente fala que existem movimentos de aquilombamento, né? O aquilombar virou um verbo na nossa língua. As territorialidades das comunidades negras, tanto rural quanto urbanas, elas são um tipo de aquilombamento, elas são a expressão disso que está no seu fundamento, assim, na sua raiz, esse movimento pela emancipação, pela libertação, pela autonomia, pela não sujeição. Todas essas são coisas que são referências que a gente usa para interpretar a luta dos nossos povos, a luta dos povos da diáspora. Sim. Eu acho um exercício interessante hoje aqui, a gente pensar, né, que a língua, as línguas, né, a língua de cada pessoa é viva. Então pensa bem na sua língua mesmo, né? A boca, a liberdade que a gente tem com a boca, com a fala, com a invenção de outras palavras, né? O reposicionar as palavras de uma nova maneira é algo que vem sendo muito útil para a gente poder continuar nesse processo de emancipação do nosso imaginário, né, Mafê? Assim, eu pensei numa coisa aqui, da mesma forma que existe a expressão aquilombamento, hoje em dia a gente tem usado cada vez mais a expressão escravizada e escravizado, apontando para o fato de que aquela pessoa foi submetida a essa condição por um sistema, né? Por um grupo de pessoas. E eu acho isso importante porque no Brasil, né, com essa população negra tão expressiva, muitas vezes a gente vai aprender na escola, vai ouvir nas mídias, digamos, convencionais, nas mídias de massa, né?
que nós, pessoas negras, somos descendentes de escravos. E essa expressão, essa formulação da nossa história, ela é muito violenta. Uma das maneiras de refletir sobre isso é dizer que somos descendentes de pessoas que foram escravizadas por pessoas que colonizaram, que invadiram, que expropriaram, né? E eu acho interessante isso. Eu, pelo menos, adoro fazer esse exercício porque, como na nossa história é raro poder fazer uma árvore genealógica bem nítida, né? Eu fico pensando quantas de nós, aqui nesse exercício de imaginação, somos também descendentes de quilombolas, né? Somos descendentes de tocadores de lambi. Somos descendentes de pessoas que sempre entenderam que a memória era importante, que as estratégias de emancipação eram importantes e que era importante também deixar rastros, né? Deixar pistas para que pessoas em outras épocas pudessem continuar trilhando, né? Esse caminho que é de uma retomada da dignidade plena, né? Eu acho bem interessante pensar. Eu sempre fico pensando, né, que na história da minha família, tanto de um lado quanto de outro, ou de lados que eu nem sei que existem, todas as pessoas negras que compõem a minha linhagem ancestral, que pelo menos algumas delas devem ter sido pessoas que, de fato, fugiram e promoveram perspectivas para que outras pessoas também fossem livres. Hoje em dia eu uso essa expressão escravizado, escravizada, com muita disciplina. E sempre que eu posso, eu partilho com outras pessoas, porque tem muita gente que acha que quando a gente inventa uma palavra, né, ou faz uso de uma linguagem inclusiva, por exemplo, usando letras, digamos, indefinidas, né, gênero neutro, como se isso fosse uma besteira, e não é, né? É uma mudança radical de entendimento do outro, ou de entendimento de si, e como é que a gente pode fazer o que quer que seja sem que a gente se entenda. Batalha, eu era carne, agora sou a própria navalha. E eu acho que isso é uma das estratégias para a gente continuar o nosso trabalho de retomada da nossa sensibilidade, dos nossos movimentos, da nossa imaginação. Se tem algo que no fundo incomoda, como é que a gente pode buscar entender qual que é a raiz desse incômodo e partilhar mais umas pessoas com as outras, porque às vezes é um incômodo que está presente, né? Na imaginação de várias pessoas e cada uma fica isolada, achando que está se incomodando sozinha. Me incomoda, por exemplo, a gente saber tão pouco da história dos países vizinhos, né? Que passaram por processos de violência muito parecidos, que tiveram como objetivo também se emanciparem o quanto antes, e a gente sabe pouquíssima coisa desses territórios, a gente sabe pouquíssima coisa dos povos originários do nosso território chamado Brasil hoje em dia, né? A gente sabe pouquíssima coisa dos povos africanos, dos diversos povos africanos que vieram para o Brasil. É um trabalho que nos faz caminhar mais lentamente
E é uma pena, né? Num momento em que o mundo se acelera nas catástrofes ligadas à mentira, né? O fenômeno das fake news, dessa amnésia através de um bombardeio, né? De informações fúteis ou desorientadoras. É bem complicado não pensar que isso não é uma estratégia também, né? Da gente se perder no nosso na nossa real necessidade, que é sermos livres nesse planeta, né? E esse exercício de memória, de questionamento, de partilha, é coreografia da boca. A boca falando outras coisas, conversando sobre outras datas, tentando entender outras referências. Muito boa essa ideia da coreografia da boca. No fundo, a gente que acumulou, né, um repertório, foi caminhando aí, construindo uma trajetória, né, para a gente poder falar sobre muitas coisas, um pouco nesse exercício tão rico que é ser professora. Essa ideia da boca que coreografa histórias e ideias que podem ser vistas, né, imaginadas. Nesse caso, por quem está ouvindo a gente aqui na Rádio Concha, traz para o nosso trabalho um sentido muito concreto, muito real, muito no sentido em que existe uma intervenção, né, acontecendo. Tanto para a gente fazer aparecer essas histórias, né, quanto para quem nos ouve também poder imaginar junto com a gente isso que a gente está dizendo aqui. E aí, sobre as estratégias, quais estratégias, então, a gente pode considerar como estratégias que perpetuam memórias, estratégias que colaboram e colaboraram ao longo dos séculos, né? Vamos pensar aqui, ficar aqui nesse Brasil colonial e nesse território da diáspora. Quais as estratégias que foram sistematicamente aperfeiçoadas ao longo desse tempo para que a gente pudesse hoje estar falando aqui sobre esse assunto? Eu e você, Ana, e as pessoas que estão nos ouvindo também. Isso significa que esse trabalho de construção dessa memória, para nós é passagem. A gente está sendo atravessadas assim por ele. Mas ele vem de tempos longínquos e vem de muitas direções. E aí, pensando que a estratégia de emancipação, ela é sempre coletiva. Importante também pontuar isso. A gente não está falando aqui de uma estratégia de ascensão individual, de saída do indivíduo único de uma condição de opressão para que ele se torne, né, no momento seguinte, um indivíduo emancipado. Isso não existe no nosso vocabulário. A estratégia é sempre coletiva, é sempre o resultado da estratégia, ele vai atingir sempre mais do que uma pessoa, um grupo de pessoas. Então, pensa na estratégia das mucamas, que eram as mulheres que eram escravizadas dentro das casas dos senhores de engenho, porque essa é a origem, né, dessa função social dessas mulheres. A estratégia delas era adquirir um conhecimento que circulava nesse lugar privado, particular, e depois transmitir esse conhecimento para os seus que estavam na senzala, nesse mesmo território, nesse mesmo lugar, nessa mesma fazenda. Essa era uma das estratégias. E aí essa estratégia atravessou o tempo. Essas mulheres, a partir dessa astúcia
dessa inteligência, construíram um conhecimento a partir da oralidade, mas também a partir da gestualidade, porque muitas vezes a comunicação ela não se limita ao que é dito, mas ela incorpora aquilo que é feito com o corpo, e isso atravessou séculos, né? Na memória, e construiu a memória das mulheres negras brasileiras, e aí hoje eu posso falar das mães negras brasileiras, que, assim, atravessadas por todos os tipos de violência, ainda podem criar os seus filhos a partir de um esforço, obviamente, individual, mas ela sabe que o que ela está fazendo é também o esforço de muitas outras mulheres, né? Resultado dessa força de muitas outras mulheres, né? E aí a gente precisa reconhecer isso, né? Essa estratégia está aí, ela está acontecendo o tempo todo. Só para trazer aqui fazer um pouco esse jogo de observação também, né? Do que alimenta a nossa sensibilidade, né? Do que compõe a nossa sensibilidade, pensar que a musicalidade produzida nas periferias dos centros urbanos do Brasil, o que elas dizem sobre essa estratégia é muito rico. Quem ouve sabe, quem ouve saca, quem ouve entende, né? O que está acontecendo ali. E aí me lembrei do Negro Drama dos Racionais, em que o Mano Brown, assim, muito lindamente faz uma homenagem para sua mãe, a Dona Ana, que é essa mulher que criou o seu filho, que usou certamente uma estratégia secular de emancipação. Que está no fundamento, né, da nossa identidade. A gente só pensa a nossa identidade a partir das estratégias. A gente só pensa e a gente só vive a nossa identidade negra a partir das estratégias de emancipação. Uau! Eu acho que, não sei se ampliando um pouco mais, Mafê, mas se a gente for pensar que o que a gente vive no Brasil e no mundo é um projeto de genocídio de algumas populações, e entre essas populações, a população negra é sempre um alvo, tanto que o racismo está aí. Sempre a gente tem que lembrar da importância de combatê-lo, né? Das suas manifestações mais sutis às mais mortais. E eu acho que as estratégias, além delas, que a gente só pode viver nossa identidade através das estratégias, a gente só pode viver a partir das estratégias. Viver. Porque a nossa vida, ela é tão ameaçada o tempo inteiro, né? Pelas violências que foram desenhadas para chegarem até os nossos corpos, né? Essa imagem da bala perdida que sempre encontra o mesmo tipo de corpo, né? Não é um acaso, né? Não é aleatório, né? É um desenho. Desenharam um plano de exterminação em massa de algumas populações, de algumas pessoas que vivem suas sexualidades de uma determinada maneira no mundo. E para a gente viver, a gente precisa sempre nos conectar às estratégias
sobrevivência, né? De vida, de continuidade da vida, de continuidade dos saberes e de continuidade dessa nossa identidade, que a gente pode inclusive colocar no plural, destas nossas identidades, né? E eu acho que trazendo também aqui para o nosso breve levantamento de estratégias seculares e pontuando a importância da coletividade como uma condição para que essas estratégias alcancem um sucesso, né? Lembrando que esse sucesso é simplesmente a vida, é a estratégia das irmandades. As irmandades ainda existem, então eu tenho certeza que todas as pessoas vão se lembrar, né, dessa organização que existe através das igrejas católicas, as igrejas católicas negras, construída por pessoas negras, que através do ato de rezar demonstravam, né, o óbvio, que é o fato de que as pessoas negras têm alma. Essas pessoas negras que no início das construções das igrejas não podiam acessar, não podiam entrar dentro da igreja. Aos poucos, algumas delas foram se alforriando através do fato de terem comprado, né, sua liberdade através da carta de alforria. Essas pessoas iam se irmanando para construir os seus próprios espaços. Eu acho que isso é uma outra estratégia importante, que a gente tenha os nossos espaços, os espaços em que a gente pode de fato se expressar de forma veloz e radical. E as irmandades faziam o quê? A partir do momento que havia sua própria igreja, dentro da sua própria igreja, a gente podia conversar sobre tudo que nos interessava, inclusive traçar maneiras, planos, para que mais dinheiro fosse coletado, para que mais cartas de alforria fossem compradas e mais pessoas livres pudessem vir a fortalecer esse sistema alternativo. A gente fala de quilombo, mas a gente fala de irmandade também. Geralmente as irmandades negras são aquelas que rezam para São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário. Existe uma irmandade muito famosa no recôncavo baiano, na cidade de Cachoeira, que se chama Irmandade da Boa Morte. Celebra-se a festa durante uns bons 3 dias, no mês de agosto. E é muito bonito de ver aquelas senhoras que carregam, né, uma história lúcida do que foi feito pelas ancestrais delas e perpetuam, né, essa tradição, mas não tradição num sentido folclórico, né, um sentido às vezes que fixa como a língua, né, a língua que não quer continuar inventando palavras. E no caso dessa irmandade é muito lindo de se ver o quanto que é um organismo vivo e que tem como objetivo continuar vivo. Eu fiquei pensando nisso, né, da irmandade. Fiquei pensando num sentimento, que eu nem sei se é um sentimento, mas em todo caso é uma qualidade, eu acho, que das estratégias que a gente pode observar, que é a perseverança. Existe algo dessa ordem, assim, que eu observo, a perseverança. E a perseverança tem muito a ver com a dança,
A perseverança tem a ver com a dança porque dançar é uma prática que exige perseverança, né? Continuar, né? A gente vai expandindo nossos movimentos, expandindo a nossa capacidade de visualizar os movimentos que a gente pode um dia alcançar através da perseverança também, né? Uma pergunta para hoje, você que está nos ouvindo, é perseverante com o quê? Quais são seus gestos de perseverança? Outra coisa que eu observo nessa importância das estratégias para garantir a nossa vida é a união. A união faz a força. Vou aprender a ler. É o lema da bandeira haitiana. A união faz a força. E eu fico pensando, né, como que, embora múltiplos e múltiplas, com histórias cheias de detalhes particulares a cada uma, como que as pessoas que desejam ser livres, e aí é expandindo quem considera que a liberdade ainda precisa ser alcançada, como é que essas pessoas se unem para pontuar essa importância da coletividade? Você tem alguma ideia, Mafê, como que a gente pode se unir com perseverança para dançar essa dança da liberdade? O que persevera, né? O que a gente faz perseverar? Muito boa essa pergunta. Imagino que quem está ouvindo aí já teve algumas ideias, tanto olhando para si, quanto pensando assim de um jeito mais ampliado, para além da sua vida individual, né? O que persevera? E aí eu queria, só para trazer mais uma contribuição sobre as estratégias aqui que a gente está coreografando com a boca, que tem muito disso que você falou sobre as irmandades nesse momento aí do Brasil escravista. Uma dos desdobramentos dessa reunião de pessoas que se organizavam para conseguir a liberdade de outras pessoas, isso para mim me remete à ação que muitas pessoas fizeram em direção ao conhecimento. As pessoas que puderam ser alfabetizadas, podendo sofrer, né, violências simplesmente porque estavam aprendendo a ler e escrever. E aí isso se desdobra nessa abertura de possibilidades de agir. I wish I could share. Então essas pessoas vão em busca de um conhecimento que possa contribuir com a organização desses grupos de pessoas para que outras pessoas pudessem ser livres. E aí eu estou falando da nossa estratégia em relação às instituições, porque é disso que se trata. Esse é um exemplo, digamos assim, de quem adquiriu o conhecimento jurídico. A gente tem assim, muitos exemplos de pessoas que não foram formalmente instruídas, mas adquiriram o conhecimento da ciência jurídica. Vou falar aqui do Luiz Gama, para citar um exemplo, mas assim como ele existiram outros e que puderam, a partir do seu conhecimento, confrontar as instituições. E depois desse confronto existe a necessidade de permanecer nelas. E a gente está vivendo esse processo, mas muito fortemente no século XX, e muito fortemente depois que os movimentos negros que se organizaram pelo Brasil entenderam que o acesso à educação e ao conhecimento era algo fundamental para fortalecer a estratégia de emancipação do povo negro. Eu não tenho dúvida que essa estratégia está sendo o tempo todo aperfeiçoada. Então, essa estratégia em direção ao conhecimento, eu acho que ela é o nosso passado,
ela constrói o nosso presente, mas ela aponta necessariamente para o nosso futuro. Porque a partir daqui não tem mais retrocesso. Os lugares que já foram ocupados não serão esvaziados. Vai ter sempre um grupo de pessoas, não só reivindicando aquilo que lhe é de direito, né, mas promovendo esses espaços para que eles sejam de todos, de todes. Fico pensando nessa boa transformação que tem acontecido, que tem sido promovido pelos mandatos coletivos, né, ou pelas mandatas coletivas em diversas instâncias do legislativo brasileiro, como vereadores, como deputados, deputadas. Isso também pode ser inscrito como uma estratégia de ocupação das instituições e que está sendo aperfeiçoado. Agora, o horizonte disso, a gente sabe qual é. O horizonte disso não é a conservação. O horizonte disso é a revolução.